Bom dia, meus amigos, seguidores do canal Pitaias Invasos do Tito, né? Aí atrás nossas pitaias, bonitas por sinal, né? Bem vistosas. Uma xicrinha de café aqui, café com leite, na verdade, né? E vamos começar a fazer um bate-papo aqui, pessoal. Deixa eu colocar a xícara aqui para não atrapalhar. Falando, né? Vai ser o terceiro aí do vídeo que eu falei que ia fazer, né? Explicando aí o que eu fiz, né? Nesse 1 ano e meio com as minhas pitaias. O que que eu descobri de bom, o que que eu descobri de ruim, né? O que que eu acertei, o que que eu errei nesse 1 ano e meio. Se vocês não viram, eu acredito que deve ser legal, né? Se você gosta de pitaia, né? Porque é um conteúdo para quem gosta de pitaia, né? Para quem gosta de plantas, né? Do contrário, não, não, não vai ter aquele interesse, né? Mas se você gosta de pitaia, se você gosta de plantar, se você gosta de cultivar, né? De mexer com terra, acredito que seja um conteúdo aí que talvez valha a pena, né? Tá olhando. Eu fiz 2 vídeos antes, né? Um eu falei sobre o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, né? Tudo que eu fiz aqui, o que eu acho que valeu e o que eu acho que deveria ter sido feito diferente. Aí eu fiz um vídeo anterior, o segundo no caso, falando sobre adubação, sobre os cuidados aí com a saúde das plantas, né? E esse terceiro videozinho eu vou falar um pouco sobre o manejo, né? Na questão de poda, na questão dos enxertos, né? O que que eu fiz aqui, né? Para conduzir as plantas, né? Para tipo assim, para ter um desenvolvimento melhor delas, vamos dizer assim, né? É a questão, né, da condução da planta em si, né? Primeira coisa, né, que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, e eu sempre falo, né, que eu não sou especialista em nada, mas a gente convive, eu sempre gostei de mexer com planta, com terra, desde pequeno, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre enxerto, né, pessoal? E poda, né? Tem muita dúvida sobre podas e sobre enxerto, né? E a gente tem que entender o porquê de cada uma dessas coisas, né? Primeiro de tudo, né, quando a gente fala de poda, pessoal, você tem que entender qual que é a variedade, né? O que que você está plantando, né? A poda ela tem vários significados, né? Vários sentidos, né? Vou mostrar uma plantinha aqui, ó, que eu acho interessante, ó. A amora. Tá vendo? Isso aqui é um pezinho de amora. A amora, pessoal, ela dá as frutas nos brotos novos, né? Então a amora, se você fizer uma poda legal nela, ela vai soltar brotação nova e ela vai encher de amorinha, né? Ela dá amora na poda. Então a amora, se você quer ter bastante produção, é uma planta que é muito necessário que você faça uma poda nela, né? Sempre. Porque a amora, ela solta um broto e solta amora. Solta broto e solta amora. Então as frutas dão nas pontas novas, né? Então a poda se faz necessário. Do contrário, ela vai produzir também nos brotos novos, né? Mas ela vai ter bem menos brotos novos, né? Então acaba dando menos frutos, né? Uva, por exemplo, a uva, todo ano você tem que fazer uma poda nas parreiras de uva, porque senão ela não vai dar fruto. Mesma situação, né? E a pitaia, ela tem muito, né, a ver com poda, ela precisa muito da poda, né? Solta pra cá, ó. Não, pra cá não dá, tem que ficar assim. Só que a pitaia, ela tem vários tipos de podas aí que a gente pode, né, que a gente deve fazer, na verdade, né? Vou falar aqui rapidinho, depois eu vou mostrar pra vocês e comentar mostrando. A primeira coisa que a gente tem que podar na pitaia, e muita gente talvez não chame nem de poda, né? A gente fala talvez desbrota, mas é um tipo de poda, né? É a desbrota. O que é a desbrota, pessoal? Todo broto que sai fora do lugar, ele tem que ser tirado, tá? E a pitaia, ela é assim, ela vai soltando o broto desde o pé dela, desde de baixo, ela vai soltando e vai ficar soltando o resto da vida. Esses brotos que saem embaixo, né, que saem fora do lugar, se você deixar, a menos que você tenha interesse de tirar ele depois para fazer uma muda, né? Aí você deixa até um certo tamanho, depois corta. Mas se você deixa ele lá, ele vai roubar energia. Você imagina se sai alguns brotos lá no pé no rente ao chão lá embaixo. Ele vai consumir energia lá embaixo e a energia não vai subir, né, para formação de copa. Então todo broto fora do lugar, a gente tem que tirar ele, a gente tem que fazer esse desbrote, né? Fazer essa desbrota nela. Isso aí a gente pode chamar de poda também, né? Tudo que você está tirando ali é uma poda, né? Não deixa de ser. Então a gente tem que fazer esse desbrote. Mesmo em cima também, né, pessoal? Fora, né? A gente tem que tirar também. Mas os brotos novos, né? A gente sempre tem que tirar porque ele suga a energia da planta, né? A gente tem que também tirar em cima, né? Uma vez que você faz, você modela o pé de pitaia igual esse que está atrás de mim, né?
para ele ficar todo sustentado no pneu, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que tirar todos os brotos que saem fora do pneu, né? Uma vez que o broto ele saiu fora do pneu, ele não vai ter apoio, ele vai acabar quebrando, né? Se ele der uma fruta, depois ele vai quebrar. Então, o ideal é que todos os cladódios, né, da copa, eles estejam debruçados no suporte, né? Quer seja esse suporte seja um pneu, quer seja ele próprio do concreto ali, né? Quer seja se não tiver suporte, né? Se você dobrou, né, o primeiro cladódio e ele vai formando em cima, os próprios cladódios vão fazendo de suporte, né? Um vai deitando em cima do outro, né? É diferente, né? Talvez dessas que eu vou plantar no muro aqui. No muro ela não vai ter o suporte, então eu não vou deixar copa, né? A do muro sim, eu vou deixar cladódios ali aleatórios, né? Esparramados, né? Mas tipo assim, é uma outra realidade, né? Eu vi um pé de pitaia de um vizinho meu aqui, 2 casas para cima. Até inclusive ele cortou, né, pessoal? Deu uma dó. Ele plantou no meio de um jardim que ele tinha, com pitanga, com romã. Ele plantou num tronco que tinha lá. A pitaia, ela saiu desgarrada, ela saiu com cladódios para todos os lados, né? E você olhava assim e você falava, nossa, tá feio, né? Não tava um pezinho arrumadinho igual a gente planta nos vasos, né? Igual a gente que cuida. Só que assim, mesmo ela não estando organizada, o ano passado, não, ano retrasado, ele cortou ela o ano passado. Ela deu uma produção muito boa. Você vê o pé de pitaia dele, encheu de flor, encheu de pitaia. Você entendeu? Então é uma planta robusta, uma planta vigorosa. Mas assim, a poda, né, ela é necessária para que você otimize, né? Você vai deixar ela produzir mais, né? Você vai direcionar a energia dela para o lugar certo. Uma planta que tem cadóide embaixo, em cima, ela não consegue direcionar a energia só para um lugar, né? A energia se espalha por todos eles, ela vai produzir, mas não vai ser aquela produção que você quer, né? Quando você faz igual a gente está aqui no vaso, ó, a energia vai toda para a copa, né? Então automaticamente você tem uma produtividade melhor, um desenvolvimento melhor da sua planta, né? Sobre a poda é isso. E o enxerto, pessoal, é algo que eu costumo falar assim, que enxerto é uma ciência, né? Eu costumo falar que o enxerto é uma ciência. Primeiro de tudo, o enxerto ele tem algumas finalidades, né? Muita gente eu vejo falar, muda com enxerto é melhor, muda enxertado é melhor. Depende, pessoal, depende que muda, depende que planta, depende para que o enxerto, né? Então a gente tem várias finalidades. Uma das finalidades que a gente faz muito enxerto, né? É para a saúde da planta, né? Vou dar um exemplo. Você pega uma planta que ela é boa de fruta, ela tem uma fruta boa, porém ela tem um desenvolvimento vegetativo ruim. É uma planta que demora para crescer, é uma planta que demora para enraizar. E eu não estou falando só de pitaias, tá? Estou falando de várias frutíferas. Cítricas faz muito enxerto, né? Você pega, por exemplo, um pé de limão, que ele é mais forte, né? O pessoal planta o limão quando ele está com um certo tamanho, só que ele vai demorar para crescer, para frutificar. Aí o pessoal vai lá, pega um galho, né, uma gema de uma laranja, de uma poncã, de uma outra frutífera e enxerta no pé de limão. Por quê? O limão ele é forte para desenvolver, a laranja nem tanto. Aí eles enxertam, né? Fica o pé de limão, só que a copa de laranja ou de pocã, né? Então é assim, primeira coisa que o enxerto, né, ele propicia é você conseguir mesclar o melhor de duas plantas, né? Você pega uma que tem um crescimento vegetativo bom, né? E a copa, né, a fruta, né, a parte que vai frutificar a parte de cima de uma outra planta, né? Isso é legal, isso é bem bacana. Isso aí é válido, isso aí é utilizado em várias espécies. Em cacau o pessoal usa isso, em cítricas, né? Pitaias, nossa, em muitas frutíferas usa isso, né? Então é assim, mesclar o melhor de duas espécies. Pega uma espécie que é boa de crescimento e uma que é boa de frutificação. E aí eles fazem o enxerto. Segunda coisa que se faz muito o enxerto, pessoal, e aí entra muito na questão da pitaia, né? É acelerar o processo, né, de produção, né? Acelerar o processo da planta, né? O ciclo da planta. Às vezes você pega uma planta, se você planta da semente, né? Dando o primeiro exemplo, né, que é da semente, tem plantas aí, pitaias, eu acredito que fica no mínimo lá uns 4 a 5 anos. Eu nunca plantei, né? Mas eu imagino que ela vai no mínimo de uns 4 a 5 anos. Aí eu já vi gente falar até de 8 anos para produzir. E a gente não quer isso, né? Então você pode fazer uma muda, né? De diferentes formas, né? Essa muda que a gente tira o cladódio, né, e corta, é a estarquia, né? Você tira uma estaca, né? E ela é usada não só para pitaia, você pode fazer com laranja, com amora, né? Você pode fazer a estarquia. E você pode fazer o enxerto, né? Você vai pegar uma mudinha ali, um pedaço ali produtivo, né? Que nem eu falei, o caso do enxerto aí do limão, você pega e você faz o enxerto. No caso aqui da pitaia, a gente usa para acelerar o processo, tá? Se você tiver uma planta jovem que não produziu e você enxertar em cima, né? Uma planta que já produz, ela vai produzir.
E nós também, né, usamos o enxerto para acelerar processo no geral, né? Que nem a troca de copa, né? Essa pitaia que eu tenho aqui atrás mesmo de mim, ó. Essa aqui não. Essa aqui, ó. Que tá a caneca aqui, ó. Ela era uma e eu troquei a copa. Então o enxerto, você acelera o processo de várias formas, né? Ou você de enxertar fazer um enxerto produtivo, né? Uma planta que já produz numa planta nova. Ou você faz uma troca de copa, né? Você acelera um processo, em vez de você ter que esperar a planta crescer, né? Ela vai desenvolver. Você faz um enxerto também quando você tem pouco material genético, né? Por exemplo, você tem uma muda só de uma pitaia que é mais difícil de encontrar. Ah, eu tenho uma muda de, por exemplo, paloura, né? Um exemplo, né? Que eu tô aqui com uma muda aqui esperando lá, ver o desenvolvimento dela. Se você tenta enraizar, você tem a chance de perder a muda, né? Que está suscetível a ter alguma falha aí no processo e ela não enraizar. E você tem também, né? A questão da demora. Uma megalanthus aí vai demorar 2 meses, 3 meses para enraizar, 6 meses para começar a desenvolver. E você pode fazer o quê? Se eu tenho uma planta aqui, que eu tenho várias iguais aqui, eu posso chegar, cortar em cima a copa dela e fazer um enxerto de copa, né? Eu ganho aí todo esse desenvolvimento, eu ganho todo esse período de desenvolvimento. Aqui eu fiz em alguns casos, tá? Eu plantei esse monte de Boreal Red, pessoal. Até daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou até dar uma olhadinha aqui só para não mentir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pés de Boreal Red. A Boreal Red é uma pitaia ruim? Não, ela é boa, ela é auto-fértil. Mas por que eu plantei todos esses pés, pessoal? Fora as vermelhas auto-fértil também que eu tenho, que eu plantei bastante no muro, tá, pessoal? Por que eu plantei esse monte de pés aqui? No muro, principalmente. Porque eu sei que a ideia minha é ir adquirindo outras variedades, né? Porque eu gosto de ter aqui e colecionar. Aí alguém me fala pra mim, mas você plantou esse monte de boreal, essas vermelhas auto-fértil, tudo aqui no muro. Porque amanhã ou depois, de repente, eu consigo uma muda, né, bacana aqui, é que eu não tenho. Eu venho aqui, pessoal, corto, né, a copa, faço um enxerto de copa aqui, e em vez de eu ter que esperar um ano para ela desenvolver, com 3, 4 meses aí ela formou uma copa e ela já vai produzir, entendeu? O enxerto de copa aqui, troca de copa, como que ele vai mostrar um resultado bem bacana. Essas pitaias que eu plantei no muro ali, tá vendo? Ó, lá atrás, opa, deu um reflexo do sol aqui. Aquelas que eu plantei lá no pneu, várias espécies, é porque se eu não plantar, elas vão produzir. Eu vou ter uma produção aqui de Boreal Red bem legal, né? E de vermelho autofértil, porque eu tenho vários pés. Mas o dia que eu conseguir uma muda, eu chego aqui, pessoal. Em vez de eu ter que plantar, esperar enraizar, eu tenho bastante pés aqui que eu posso enxertar, né? Não vai ser para mim difícil sacrificar um pé de Boreal Red, por exemplo, se eu tenho 9, 10 aqui, né? Somando o Boreal e a vermelha autofértil, eu tenho acho que 13 ou 14 pés. Não é difícil eu sacrificar a copa de uma para enxertar uma muda que eu tô conseguindo aqui, entendeu? E outra, talvez eu não preciso nem sacrificar a copa inteira. Às vezes eu simplesmente vou lá, pego um galho lá, né, um cladódio, corto o enxerto só de um cladódio, deixo ele desenvolver, soltar brotos, né? E aí eu faço mais mudas, né? Eu consigo aumentar aí, né, a variedade, vamos dizer assim. E aí a gente segue, né, pessoal? Então eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês, né, um pouquinho as variedades que eu tenho aqui, que eu fiz enxerto, falar um pouquinho sobre cada enxerto que eu fiz, né? E aí vou dar algumas dicas sobre enxerto para vocês. Lembrando que não é ensinando a fazer enxerto, isso aí eu já tenho vídeos aí. Se você quiser ver como faz, tem vídeos para isso. Eu vou falar um pouco sobre os enxertos que eu fiz e as finalidades de cada um deles, tá? Então vamos lá, a gente já volta em seguida. Aqui, pessoal, voltando, né? Falar de enxertos. Esse enxerto aqui, pessoal, é um cladódio da Golden, tá? Ele já estava enraizado e eu fiz um enxerto da Paloura aqui em cima, tá? Eu fiz até grande, pessoal. O enxerto não precisa ter tudo isso, tá? Se ele for só pegando uma volta ali dos espinhos, né? Eu coloquei duas, mas não tem necessidade de ser tudo isso. Esse enxerto aqui, por exemplo, pessoal, é aquilo que eu falei. Eu ganhei 3 mudas de Paloura. Elas eram bem jovens, tá? E eu fiquei com medo de não enraizar. Aí eu peguei uma das mudas, né? E tirei material genético e fiz o enxerto, tá? Fiz dessa forma. Tô aqui, o enxerto pegou, né? Dá pra ver que ele tá colado. E eu tô esperando ela brotar. Ela demora, né? Um pouquinho, né? Mas ela vai seguir. Vamos pro outro. Vindo pra cá agora, onde tá minhas mudas aqui enraizando, pessoal. Vou mostrar esse aqui, ó.
é a mesma situação. Ó. Isso aqui, esse enxerto foi feito há uns 4 ou 5 meses atrás. Ó. Usei também um cavalo da Golden, pode ver que eu tirei os espinhos do cavalo. E eu tinha só um pé de vietnamense, pessoal. E eu queria muito, porque eu sempre falo que eu gosto das pitaias brancas, tá? Eu gosto de um pouquinho de acidez. Aí eu enxertei, né, a vietnamense. Lembrando que esses meus enxertos, pessoal, eles eram bem... o cavalo, ele era bem jovem. O cavalo não, desculpa. O cavalo é da Golden. O cavaleiro, né, o que eu enxertei, eu tirei brotos, eram cladóides bem jovens, né? Então ele teve uma demora aqui para pegar, né, para brotar. Faz o que? Uns 4 meses. Agora que ele tá soltando o broto, tá vendo? Então é um cavalo aqui, era uma Golden enraizada. O enxerto pegou, aqui é uma Vietnamese White, e ela tá começando a soltar o broto agora, tá? Juntamente com ela, vou até mostrar aqui o outro, né? Nem vou dar pausa aqui na câmera, eu vou aqui no outro. Esse aqui também, tá? É a mesma situação. Esse aqui eu usei um cavalo que não era nem da Golden, eu acho que esse aqui era da Vermelha Paulista, pessoal. Né? E eu enxertei a Vietnamense em cima, esse aqui ainda não soltou o broto, mas o enxerto ele pegou, tá? Se vocês perceberem, esse aqui é um enxerto de broca, tá? Pode ver que ele não tá conectado ali, encostado à polpa, né, do cladódio. O anterior que eu mostrei, ele era um enxerto de encostia, tá? Olha aí o pneu como que tá, ó. Bem bonito, soltando bastante brotação aí, ó. Então vamos pra cá. Então esses enxertos que eu mostrei, né, de mudas, é pra mim proliferar uma espécie, né, pessoal? A gente vai e a gente ganha tempo com isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, pessoal, é um pé de Golden. Como eu tive muitas Goldens aqui, pessoal, e a Golden eu tive um problema sério com ela, né? Porque eu não conhecia, e o pessoal falou que a Golden ela poliniza sozinha. E aqui comigo não polinizou, tá? E eu tinha 8 pés de Golden. Então eu fiz o quê? 8 não, desculpa, 7 pés. Eu deixei só 4, né? E 3 eu fiz enxerto de troca de copa, né? E aí foi a mesma coisa. Eu troquei, tá vendo? O enxerto é o mesmo princípio, tá? Aqui eu fiz de cunha, né? Coloquei essa fita para segurar ele aí para não forçar. Ele pegou e eu enxertei aqui uma Vietnamese White. Ó. Pode ver que ela já está soltando brotação também, ó. Tem aí brotos bonitos soltando, né? Essa próxima aqui, ó, é a mesma situação, né? Foi um enxerto para troca de copa, tá vendo? Eu aproveitei, pessoal, né? O tempo, né? A gente ganha tempo. Olha como que ele desenvolveu esse enxerto, né? Tá aqui, né? O ponto do enxerto. E ele desenvolveu já tudo isso. Vocês imaginem se eu não tivesse feito o enxerto, né? Se eu tivesse plantado essa vietnamense no chão. Aí até ela enraizar, né? Ficar pronta para trazer para o vaso, né? Tirando aí 15 dias para ela cicatrizar, depois mais uns 20 a 30 para enraizar, né? Pelo menos 45 dias. Para ela chegar aqui na altura do morão, mais uns 3 meses, né? Então para ela começar a formar copa, aí você pode colocar no mínimo uns 4 meses, pessoal, tá? E eu ganhei esse tempo, né? Eu coloquei o enxerto aqui, em um mês aqui ele colou e já começou a soltar copa. Então você pode dizer que você ganha bastante tempo com isso, né? Vou mostrar um outro aí que eu fiz, né? De troca de copa também. Aqui, ó. Mesma coisa, era outra Golden, tá? Eu enxertei aqui. Aqui eu fiz de broca, pessoal. Eu não fiz de cunha igual os outros, ó. Só pra vocês verem, ó. Pegou, né? Super bem, ó. O enxerto aqui, ó. O ponto do enxerto, ó. Pegou. E ela já tá soltando, ó. Olha aí quantos brotos, ó. Olha aqui, ó. Que bonito. Essa vietnamense, né? Lembrando que o cavalo aqui embaixo é uma Golden, tá? Daqui pra cima, vietnamense. E o último que eu fiz de troca de copa foi esse aqui, ó. Aqui era uma vermelha paulista, tá, pessoal? Eu deixei só aquele vaso que tá com 2, né? Eu tinha plantado um, fazer um terceiro pé dela, né? Pode ver que é vermelha paulista. Pode ver que ela tem uns espinhos bem saltados, né? Aí daqui pra cima eu enxertei aquela vermelha autofértil, porque eu tenho um monte de pé dela, né? Só por ser autofértil. Ele pegou, já tá desenvolvendo, ó, esse cladódio, né? Por enquanto só tem ele, né? Mas já tá bem pego, né? O enxerto aqui tá tranquilo. Então assim, né, pessoal, sobre enxerto, é isso, né? Eu uso aqui para trocar a copa de planta, para... Deixa eu virar a câmera para mim que fica mais fácil, né? Eu uso o enxerto aqui para quê? Qual foi as finalidades que eu fiz? Para trocar a copa, né?
que aí eu aproveito, né, as que eu tenho, como eu tenho várias da mesma espécie, eu consigo aí para acelerar o processo de uma muda nova que eu ganho, tá? Eu faço para se eu tiver tipo uma muda, né, eu conseguir fazer mais pés com uma única muda, né, para acelerar o tempo aí, né, não ter que esperar ela desenvolver para conseguir tirar a muda. Então os enxertos são isso, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a poda, né? A gente viu, né, falar sobre enxerto. Vou virar a câmera de novo aqui e vou falar. A poda, pessoal, eu não tenho muito o que falar assim, até porque eu não manjo muito. Eu vou muito assim, no olho, no que eu acho que vai ficar legal. Então sempre quando eu vou podar, eu olho a estrutura da planta, né? Falando aqui em cima, por exemplo, né? Eu olho a estrutura da planta, né? Eu imagino como eu quero que ela fique. E aí eu vou tirando aqueles cladóides que estão fora, né? A poda de baixo, o desbaste, né, das brotações, aí tem que ser, tem que passar a faca, como diz o título, né? Passa a faca nelas. Agora a poda é isso. Eu vou só virar a câmera aqui e mostrar um pouquinho para vocês, né? Olha esse pé aqui, por exemplo, ó, né? Deixa eu tentar recuar um pouco a imagem. Aí. Olha esse pé, por exemplo. Aqui praticamente eu não preciso tirar nada, tá? Esses brotos, eles vão, né, ficar bem, eles vão deitar todos aí praticamente em cima do pneu, né? Por exemplo, esse aqui que tá saindo, ó, que tá em cima do pneu, eu tiro ele, tá? Ele tá muito no limite do pneu. Até daria, ele tá em cima ainda, mas eu vou tirar. Vou pra cá, ó. Olha esse pé que bonito que tá, né? No vídeo anterior aí eu mostrei ele, né, como que a, a adubação fez efeito. Só que ele tá saindo muito broto, ó, fora do pneu, tá vendo? Ó, esse broto aqui, ó, esse aqui. Esses brotos fora do pneu tem que tirar todos, tá? E os que estão aqui embaixo também, ó. Aqui no pezinho dele, ó, tá vendo? Ó, um brotinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Né? Então todos esses brotos você tem que podar, você tem que tirar, você tem que fazer esse desbrote. Hoje eu vou fazer uma limpeza aqui também, pessoal. Não vou mostrar, né? Porque senão fica muito longo o vídeo, já tá em mais de 20 minutos. Eu vou aproveitar, vou tirar, né, alguns pontos aí que deu essa ferrugem. Tem alguns cladóides aí que estão bem impregnados, né? Eu vou tirar uns que tem muito, os que tem pouco eu vou deixar para ver, mas eu vou dar uma acompanhada aqui neles, tá? Os que estão com muita ferrugem eu vou tirar. Se for o caso, depois eu entro com uma adubaçãozinha aqui, né? Vou ver se virando o mês aí, depois do dia primeiro eu passo uma calda bordaleza neles para dar uma cuidada. Mas enfim, é isso, tá? Então sobre a poda e o enxerto, pessoal, eu acredito que não tem muito, né? É mais para mostrar para vocês o que eu fiz aqui, né? Como eu sempre falo, né? Eu vou testando, eu vou aprendendo e vou fazendo. Mas eu uso para isso. Eu uso os enxertos aqui para troca de copa e para acelerar processo, né? E a poda é para você garantir o desenvolvimento da planta. E a poda eu vou mais no olho mesmo, né? Eu vou na observação, vejo como que elas reagem, tá? Então é isso, pessoal. Esses 3 videozinhos aí, né? Esse é o último deles. Eu acredito que dá para a pessoa ter uma noção geral aí do que eu fiz nesse 1 ano e meio, do que deu certo, do que deu errado, né? Do que eu fiz para chegar nas minhas pitaias nesse ponto que elas estão aqui, tá? Não que elas estejam perfeitas, né? Mas eu acredito que elas tiveram um desenvolvimento bem bacana, né? Elas estão bem bonitas aí, bem desenvolvidas. Então, dá pra gente ter uma noção aí do que foi feito, né? Dos meus erros, acertos, né? Do que eu fiz com elas e que deu certo. Então é isso. Fiquem com Deus, né? Um ótimo final de dia para vocês. Está de manhãzinha aqui, né? Eu não vou nem falar o dia, porque esse vídeo eu vou postar mais pro meio da semana. Mas fiquem com Deus.